O caminho de Deus é perfeito. O Ministério da Saúde confirma a primeira suspeita de coronavírus no Brasil. Na China já são centenas de mortos e Japão e Alemanha registram o primeiro caso de transmissão interna. Defesa Civil de Minas Gerais confirma 50 mortes por causa das chuvas no estado. 2 pessoas seguem desaparecidas. No Rio de Janeiro, o menino de 5 anos atingido por bala perdida na cabeça é transferido para a UTI pediátrica. Bolsonaro manda demitir assessor de Onyx Lorenzoni, que usou o avião da Força Aérea Brasileira. E no esporte, a seleção brasileira joga hoje contra a Bolívia. E tem também as informações do mercado da bola. Esses e outros destaques agora no Mundial News. Olá, uma boa noite para você. Em coletiva de imprensa, nesta terça-feira, o Ministério da Saúde confirmou um caso suspeito de coronavírus no Brasil. Uma estudante de 22 anos que veio da China e apresenta sintomas compatíveis aos da doença. A jovem passa bem e está sendo monitorada. 106 mortes por coronavírus foram registradas na China, de acordo com a Comissão Nacional de Saúde chinesa. Mais de 4.500 casos da doença foram contabilizados no país e outros 45 no exterior. Entre os países afetados estão os Estados Unidos, Japão, França, Coreia do Norte, Vietnã e Austrália. A transmissão do vírus pode ocorrer pelo contato com secreções contaminadas ou pelo ar. Principalmente por via respiratória e pelo contato com as mãos, né? E, lógico, o contato com alguns animais que, porventura, possam ser portadores. Então, a higienização e os cuidados que a gente precisa ter com relação a evitar esse tipo de contaminação, eles passam pela higiene das mãos e também isolamento dos pacientes que possam ter vindo de áreas endêmicas no período de até 14 dias, evitando assim uma contaminação maior, porque é um vírus altamente transmissível. No dia 27 de janeiro, a Organização Mundial da Saúde passou a classificar o risco internacional de contaminação pelo coronavírus como risco elevado. O Ministério de Saúde brasileiro confirmou um caso suspeito no país. O ministro Luiz Henrique Mandetta informou que uma paciente de Minas Gerais apresenta sintomas compatíveis aos da doença. Os sintomas são bastante similares ao da gripe H1N1. Nós temos hoje o caso suspeito de uma paciente que viajou para a cidade de Wuhan, né, até 24 de janeiro de 2020. É um caso importado, ou seja, uma pessoa que veio desse local. Ela apresentou sintomas compatíveis com o protocolo da suspeita. O estado geral dessa paciente é bom, ela encontra estável, ela não tem nenhuma complicação. Não há evidência ainda que o vírus esteja, de qualquer maneira, circulando, que é um caso importado. Ela está em isolamento e os 14 contatos mais próximos estão sendo acompanhados. Os sintomas são basicamente pneumonia e insuficiência respiratória. Lembrando que o termo gripe não é um termo que a gente utiliza para infecção por coronavírus. Gripe é uma associação que a gente tem com o vírus influenza. Então, são
denominações diferentes. Como também a vacina para a gripe não protege contra o coronavírus. São vírus bem diferentes. A prevenção ao coronavírus também é similar ao da influenza A. A população deve reforçar os cuidados com a higiene das mãos e evitar ambientes sem ventilação. Voltar a usar o álcool gel nas mãos, quando tossir, utilizar a higiene da tosse, não colocar a mão na boca para daí vai cumprimentar outras pessoas. A mão, ela também é um veículo de transmissão desse tipo de doença, não é só espirro e tosse. Esses cuidados são essenciais e daqui a pouquinho mais informações sobre o coronavírus em nosso Giro Mundial. E falando em saúde, eu falo agora de outro vírus que preocupa por conta do aumento de casos confirmados. De julho de 2019 a janeiro deste ano, 327 casos suspeitos de febre amarela foram notificados no Brasil. A doença já fez vítimas fatais. No ano passado, mais de 16 milhões de vacinas foram distribuídas em todo o Brasil. Para 2020, 71 milhões de doses já foram garantidas para os brasileiros. O Ministério da Saúde faz um alerta para que a população se vacine contra a febre amarela. No último boletim epidemiológico, foram registradas mais de 1.000 mortes suspeitas de macacos no país. Nós estamos na Secretaria de Saúde do Paraná para conversar com a diretora de Atenção e Vigilância em Saúde, a Maria Goretti, para saber, Maria, como é o processo de transmissão do vírus? Bom, o vírus é transmitido via o macaco. Então, nós também temos no Paraná já uma quantidade grande, em torno de 40 macacos, que morreram pelo vírus da febre amarela. E também muitos outros em investigação. A situação é grave, nós estamos reforçando a importância da vacinação. A única coisa que protege a pessoa contra a febre amarela, contra a doença, é a vacinação. Então, é esse o nosso recado. Nós estamos pedindo, reforçando o convite a toda a população que compareça às unidades de saúde para receber a vacina. Quem pode tomar a vacina? Todos podem tomar a vacina, mas a recomendação é bebês a partir de 9 meses de idade e adultos até 59 anos. Os bebês já estão com indicação pelo Ministério da Saúde de receber um reforço até os 5 anos de idade, E os demais adultos, mais de 60 anos, gestantes, imunodeprimidos, eles passam por uma avaliação da equipe de saúde. Então também não está descartada a possibilidade, a necessidade deles receberem a vacinação. Basta ter essa avaliação do nosso profissional na unidade de saúde. Então a vacina é indicada para todos. Quais são os sintomas de febre amarela? Febre amarela apresenta sintomas de febre forte, aparece de forma súbita, intensa, dores no corpo, vômitos, ela pode se tornar grave rapidamente, com hemorragia intestinal, com aquela forma amarela, o amarelão na pele, por isso o nome da doença, febre amarela, porque ela está comprometendo o fígado, e ela pode levar a óbito. Então, essa nossa necessidade de reforçar a importância da vacinação, porque a gente não quer nem a pessoa doente, muito menos óbitos por febre amarela no nosso estado. Obrigada pelas informações. Lembrando que a vacina contra a febre amarela está disponível nas unidades de saúde sem nenhum custo para a população. E agora vai um outro alerta também relacionado à saúde. Quem vai viajar para o exterior precisa ficar atento à prevenção de certas doenças. A vacina contra a febre amarela, por exemplo, que foi dita, deve fazer parte do planejamento da viagem. Alguns países exigem o certificado internacional de vacinação. Nessa época de alta temporada, os aeroportos ficam lotados com o vai e vem de passageiros, seja qual for o destino turístico internacional. Para que se tenha uma viagem tranquila, é importante tomar alguns cuidados. E foi o que fez Jéssica. Com passagens compradas para a Bolívia, foi logo cedo na sala do viajante, num hospital público de Brasília, para saber que cuidados tomar antes de deixar o Brasil.
Passou a vacina obrigatória, que é da febre amarela, algumas vacinas específicas, que variam de acordo com o local, né, que a gente vai, e ele passou algumas orientações sobre algumas doenças que não tem vacina disponível e que a gente tem que tomar cuidado mesmo assim. Ele recebe as vacinas que forem recomendadas ou exigidas para o seu destino e todas as recomendações voltadas para o objetivo de reduzir o risco deles adoecerem. Antes de qualquer viagem, é preciso conferir se o país de destino exige o certificado internacional de vacinação e o que se deve fazer. A dica está na internet. Lá, o viajante informa qual o seu destino e o sistema apresenta as orientações de vacinas para a região escolhida. Pessoas que estão viajando com destino ou conexão em países que exigem outras vacinas precisam tirar o certificado internacional. E no próximo bloco você vai ver que o coronavírus já fez mais de 100 vítimas fatais pelo mundo. E só na China são mais de 4.500 casos confirmados da doença. Olá, povo de Deus! Eu quero falar com você que não tem tido um sono reparador, que acorda cansado, indisposto. Eu quero que você preste muita atenção agora, porque eu vou falar sobre os colchões da Sonoquality, que é sono de qualidade. É um colchão tecnológico que trabalha por você durante toda a noite de sono. Então imagina que você está dormindo e está sendo tratado. É o único colchão tecnológico que possui 20 tipos de massagens e 9 tratamentos de saúde. Ele vem com esse controle maravilhoso que tem até despertador. Agora você imagina você acordar com uma massagem relaxante. Nada daquele barulho do celular. Você vai acordar sendo massageado. E essa mesma massagem vai te induzir ao sono profundo, que é o sono reparador. Porque é muito diferente. Dormir, a gente dorme em qualquer lugar. Agora, repousar, a gente precisa de um colchão de qualidade. Sem contar que o colchão é o móvel mais importante da nossa casa, porque a gente passa 1/3 dormindo. Então, é muito tempo. Sabe o que você vai fazer? Vai ligar agora no telefone que está aqui na sua tela. Você não paga a ligação, não paga o frete e não paga para receber aí na sua casa um especialista que vai te dar dicas para que você tenha um sono reparador. O melhor de tudo isso é que eu falo tantos tratamentos, falo de massagem, você deve pensar, meu Deus, mas esse colchão é caro? Não, porque ele sai direto da fábrica aí para sua casa. Não tem intermediário nem atravessador. Você vai adquirir um colchão tecnológico, mas vai pagar preço de colchão comum. Para você que é aposentado e recebe até um salário mínimo, é a sua chance de adquirir o que já era barato ainda mais barato. E digo mais, para as 100 primeiras pessoas que ligarem agora, terão uma condição especial no pagamento. Se você adquirir o colchão de casal, além de tudo isso que eu já falei, você vai ganhar 2 travesseiros tecnológicos. É o combo para dormir bem e acordar melhor ainda. Sonoquality, o colchão da saúde. A cervejaria Becker suspendeu temporariamente as atividades do restaurante que a empresa tem na região oeste de Belo Horizonte. O espaço é conhecido como Templo Cervejeiro. A produção da empresa está paralisada após uma investigação encontrar substância tóxica nos tanques da fábrica. Essa mesma substância foi encontrada dentro de cervejas da fabricante e a polícia investiga se foi a responsável pela contaminação de pelo menos 29 consumidores. A suspeita é que 4 pessoas tenham morrido intoxicadas pelo produto. E a Justiça Trabalhista de São Paulo negou uma ação civil pública que pedia vínculo empregatício entre o iFood e os entregadores que atuam na plataforma. A juíza responsável pelo caso afirmou que o trabalho dos entregadores não caracterizava vínculo pela maneira de trabalho ser inovadora e somente é possível por intermédio da tecnologia. O Ministério Público do Trabalho, autor da ação, pedia a contratação dos entregadores e que as empresas pagassem multa por dano moral coletivo, que seria no valor de 5% do faturamento das empresas e poderia passar de 20 milhões de reais. Os 2 pedidos foram negados pela Justiça.
E o menino de 5 anos, atingido por uma bala perdida na cabeça no Engenho Novo, na zona norte do Rio, conseguiu uma vaga na UTI pediátrica e foi transferido para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha, hoje. A bala que atingiu a criança continua alojada na cabeça. Ela não foi retirada para não agravar o estado de saúde do pequeno, que é considerado grave. Arthur Gonçalves Monteiro passou por cirurgia na madrugada desta terça-feira. Ele acompanhava o pai em uma partida de futebol quando policiais da UPP foram atacados por traficantes e iniciaram intensa troca de tiros. Os criminosos fugiram e ninguém foi preso. Arthur é a segunda criança vítima de bala perdida este ano no Rio de Janeiro. No dia 10, uma menina de 8 anos morreu depois de ser atingida na cabeça quando estava no sofá de sua casa em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Falando agora de política, o novo secretário executivo da Casa Civil vai ser Fernando Moura, atual adjunto da secretaria. Ele vai assumir no lugar de Vicente Santini, demitido hoje pelo presidente Jair Bolsonaro. Santini utilizou voos da Força Aérea Brasileira para acompanhar comitivas do governo em viagens oficiais à Suíça e à Índia. Ele viajou na condição de ministro em exercício, já que o titular da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, está em férias. Bolsonaro ficou irritado e alegou que Santini poderia ter viajado em voo comercial, como os outros ministros fizeram. A escolha de Moura foi do próprio Onyx. Mesmo em viagem aos Estados Unidos de férias, ele comunicou Bolsonaro sobre o novo número 2 da pasta. E agora vamos voltar a falar de coronavírus. É hora do Giro Mundial. O coronavírus continua fazendo vítimas. Hoje, o Japão e a Alemanha confirmaram o primeiro caso de transmissão interna do vírus. No Japão, um homem de 60 anos era motorista do ônibus que transportou um grupo de viajantes de Wuhan. Na Alemanha, o paciente infectado teve contato com uma colega chinesa que visitava o país. Ela passou mal no retorno para casa. Até agora, o coronavírus provocou 106 mortes na China, onde o número de casos confirmados é maior que 4.500. Ao menos 14 países em 4 continentes já confirmaram casos da doença. A polícia da França desalojou centenas de imigrantes instalados em um acampamento improvisado no norte de Paris, em resposta a uma promessa do governo de desmantelar estes locais insalubres. Entre 900 e 1.800 pessoas, incluindo menores, viviam nessas alocações. Desde a crise migratória em 2015, vários acampamentos surgiram na capital francesa. Cerca de 20 mil refugiados foram retirados deste local no último ano. O ex-rei da Bélgica, Alberto II, de 85 anos, admitiu ser pai biológico de uma filha nascida fora do casamento, após um exame de DNA. O ex-soberano sempre negou essa paternidade e só admitiu ter passado por uma crise conjugal com a rainha. Em 2013, após o fracasso de uma tentativa de conciliação, a filha do ex-rei, Delphine Bol, decidiu levar o caso aos tribunais. Fechamos o Giro Mundial com notícias do cinema. A Disney vai lançar uma nova versão realista de outra de suas animações clássicas, o desenho Bambi, de 1942. A ideia é usar a mesma tecnologia de regravações recentes, como Mowgli, o Menino Lobo e o Rei Leão. O filme original contava a história de um cervo que cresce na floresta com a ajuda de outros bichinhos e foi indicado a 3 Oscars. Ainda não há previsão de lançamento para a nova versão. No próximo bloco, você vai ver que sobe o número de vítimas fatais em decorrência das fortes chuvas que atingem o estado de Minas Gerais. Olá, povo de Deus! Eu quero falar com você que não tem tido um sono reparador, que acorda cansado, indisposto. Eu quero que você preste muita atenção agora, porque eu vou falar sobre os colchões da Sonoquality, que é sono de qualidade. É um colchão tecnológico
que trabalha por você durante toda a noite de sono. Então imagina que você está dormindo e está sendo tratado. É o único colchão tecnológico que possui 20 tipos de massagens e 9 tratamentos de saúde. Ele vem com esse controle maravilhoso que tem até despertador. Agora você imagina você acordar com uma massagem relaxante. Nada daquele barulho do celular. Você vai acordar sendo massageado. E essa mesma massagem vai te induzir ao sono profundo, que é o sono reparador. Porque é muito diferente. Dormir, a gente dorme em qualquer lugar. Agora, repousar, a gente precisa de um colchão de qualidade. Sem contar que o colchão é o móvel mais importante da nossa casa, porque a gente passa 1/3 dormindo. Então, é muito tempo. Sabe o que você vai fazer? Vai ligar agora no telefone que está aqui na sua tela. Você não paga a ligação, não paga o frete e não paga para receber aí na sua casa um especialista que vai te dar dicas para que você tenha um sono reparador. O melhor de tudo isso é que eu falo tantos tratamentos, falo de massagem, você deve pensar, meu Deus, mas esse colchão é caro? Não, porque ele sai direto da fábrica aí para sua casa. Não tem intermediário nem atravessador. Você vai adquirir um colchão tecnológico, mas vai pagar preço de colchão comum. Para você que é aposentado e recebe até um salário mínimo, é a sua chance de adquirir o que já era barato ainda mais barato. E digo mais, para as 100 primeiras pessoas que ligarem agora, terão uma condição especial no pagamento. Se você adquirir o colchão de casal, além de tudo isso que eu já falei, você vai ganhar 2 travesseiros tecnológicos. É o combo para dormir bem e acordar melhor ainda. Sonoquality, o colchão da saúde. Fala agora sobre as devastadoras chuvas que atingem alguns estados brasileiros. A Defesa Civil de Minas Gerais confirmou hoje 50 mortes. 2 pessoas seguem desaparecidas, uma em Luisburgo e outra em Conselheiro Lafayette. Só em Belo Horizonte, a Defesa Civil Estadual confirmou 13 mortes. São mais de 28 mil desalojados e 4 mil desabrigados no estado. Até o momento, 65 pessoas ficaram feridas. O número de pessoas mortas aumentou em relação ao último boletim de ontem, que indicava 47 óbitos. O governo do estado já decretou situação de emergência em 101 cidades. O governo federal autorizou aos atingidos pela chuva a antecipação do Bolsa Família e também do saque do FGTS. E de Minas Gerais para o Espírito Santo, lá 16 prefeitos assinaram decreto de situação de emergência hoje por causa dos prejuízos dos temporais que atingem o estado. Todos esses pedidos já foram homologados. O governo federal ainda precisa reconhecer essas solicitações, assim como já fez com 4 cidades que decretaram estado de calamidade pública, que é Iconha, Alfredo, Chaves, Vargem Alta e Rio Novo do Sul. Mais de 12 mil pessoas ainda estão fora de suas casas em 27 municípios do Espírito Santo. Mais de 10 mil pessoas estão desalojadas e 1.900 desabrigados. Nesta quarta-feira ainda há um resquício de instabilidade da parte norte até a região sudeste do país, entre o Amazonas e Minas Gerais. Nesses locais, há nebulosidade e pancadas de chuva. No Nordeste, a previsão também é chuva forte. No oeste do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, deve chover moderadamente. Nas outras áreas do país, o sol deve aparecer entre poucas nuvens. As temperaturas mínimas são elevadas na maior parte do Brasil, com 25 graus em Vitória e 24 em Palmas. As máximas também devem ser altas, com 35 graus em Porto Alegre, 28 em Belo Horizonte e 34 no Rio de Janeiro. E depois do intervalo é hora de falar de esporte. Tem as últimas informações da seleção Sub-23 que joga hoje à noite. É daqui a pouquinho. Olá, povo de Deus! Eu quero falar com você que não tem tido um sono reparador, que acorda cansado, indisposto. Eu quero que você preste muita atenção agora, porque eu vou falar sobre os colchões da Sonoquality, que é sono de qualidade. É um colchão tecnológico
que trabalha por você durante toda a noite de sono. Então imagina que você está dormindo e está sendo tratado. É o único colchão tecnológico que possui 20 tipos de massagens e 9 tratamentos de saúde. Ele vem com esse controle maravilhoso que tem até despertador. Agora você imagina você acordar com uma massagem relaxante. Nada daquele barulho do celular. Você vai acordar sendo massageado. E essa mesma massagem vai te induzir ao sono profundo, que é o sono reparador. Porque é muito diferente. Dormir, a gente dorme em qualquer lugar. Agora, repousar, a gente precisa de um colchão de qualidade. Sem contar que o colchão é o móvel mais importante da nossa casa, porque a gente passa 1/3 dormindo. Então é muito tempo. Sabe o que você vai fazer? Vai ligar agora no telefone que está aqui na sua tela. Você não paga a ligação, não paga o frete e não paga para receber aí na sua casa um especialista que vai te dar dicas para que você tenha um sono reparador. O melhor de tudo isso é que eu falo tantos tratamentos, falo de massagem, você deve pensar, meu Deus, mas esse colchão é caro? Não, porque ele sai direto da fábrica aí para sua casa. Não tem intermediário nem atravessador. Você vai adquirir um colchão tecnológico, mas vai pagar preço de colchão comum. Para você que é aposentado e recebe até um salário mínimo, é a sua chance de adquirir o que já era barato ainda mais barato. E digo mais, para as 100 primeiras pessoas que ligarem agora, terão uma condição especial no pagamento. Se você adquirir o colchão de casal, além de tudo isso que eu já falei, você vai ganhar 2 travesseiros tecnológicos. É o combo para dormir bem e acordar melhor ainda. Sonoquality, o colchão da saúde. Estamos de volta e agora é hora do esporte. Marina Protasiewicz chegando para falar da seleção brasileira que joga hoje à noite, não é mesmo, Marina? Boa noite para você. Uma boa noite para você, Thaís. Boa noite a todos. Pois é, nós começamos falando da seleção brasileira que tem mais um desafio pelo pré-olímpico e valendo vaga para o quadrangular final. Depois de um final de semana intenso de treinamentos, os jovens do Sub-23 da seleção brasileira estão prontos para enfrentar a Bolívia hoje à noite. A equipe acompanhou o jogo dos adversários durante a folga na rodada passada e o técnico André Jardine disse que espera uma partida equilibrada. Os países assim como a Bolívia estão se organizando melhor, estão apresentando um bom futebol. Eu tinha gostado da Bolívia na estreia contra o Paraguai, achei o resultado um tanto injusto e confirmou, né? Apresentou um bom futebol, acho que venceu com merecimento. E é uma equipe que merece todo o respeito hoje nosso, toda a preparação, toda a dedicação. Vai ser um jogo decisivo, né? Um jogo que pode garantir matematicamente a classificação. Então a gente está tratando aí como a nossa primeira grande decisão do campeonato. Jardine adiantou que vai realizar o revezamento da braçadeira. O volante Bruno Guimarães será o capitão no jogo contra a Bolívia. Nas 2 primeiras partidas, Matheus Henrique foi o comandante dentro de campo. E após o término de todos os treinamentos, mais uma vez, suspense sobre quem serão os 11 titulares contra a Bolívia. A expectativa é de que o time se repita. Brasil e Bolívia se enfrentam pela 4ª rodada do Grupo B do torneio sul-americano hoje à noite, às 10h30, pelo horário de Brasília, no Estádio Centenário de Armênia. E por falar em Olimpíadas, o legado olímpico aqui no Brasil continua sendo um problema no Rio de Janeiro. Hoje, o Parque Olímpico da Barra e o Complexo Esportivo de Deodoro foram liberados novamente para atividades esportivas. A liminar que proibia a utilização dos espaços foi suspensa na manhã de hoje pelo desembargador da 7ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Sérgio Schweitzer. O magistrado afirmou no despacho que as documentações apresentadas pela Prefeitura do Rio e pelo governo federal, mesmo que temporários, são válidos. Depois da decisão, a Confederação Brasileira de Canoagem informou que a equipe brasileira vai retomar os treinos em Deodoro amanhã. Na semana passada, havia a preocupação de que a liminar não fosse suspensa e os atletas não tivessem outro local para treinar às vésperas da Olimpíada de Tóquio. E agora vamos aos gols do Campeonato Paulista. Ontem, para completar a rodada, teve Guarani e Santos. Veja como foi. No brinco de ouro da Princesa, o Peixe precisava vencer para reassumir a ponta da tabela. Aos 21, Arthur Gomes de cabeça abriu o placar.
do segundo tempo, Rafael Costa apareceu para empatar 1-1. E no final do jogo, uma lambança do Guarani. Pablo, no reflexo, acabou chutando contra a meta. 2-1 para o Santos. Jesualdo Ferreira foi questionado sobre a ofensividade do time e se teria alguma semelhança com o Sampaoli. O meu time não vai ser igual, a minha equipa não vai ser igual, os jogadores não são os mesmos, está a ver ou não? E portanto eu vou preparar a minha equipa de acordo com aquilo que são os meus processos. E estou seguro que a equipa vai jogar provavelmente ao nível, em alguns jogos ao nível do que jogou ano passado, e outros terá mais dificuldade como todas as outras equipas. Parece que ele não gostou muito da comparação com o antigo técnico do Santos. E agora vamos direto para o mercado da bola. E a torcida do Grêmio ganhou mais 2 reforços para esta temporada. A equipe gaúcha anunciou ontem a chegada oficial de Thiago Neves. O meia fechou um acordo para sair do Cruzeiro após o rebaixamento do clube e fechou com o time gaúcho logo em seguida. A apresentação oficial do jogador aconteceu agora há pouco, às 5h30 da tarde. E para fazer dupla com o Thiago Neves, chegou também outro companheiro dele, um velho conhecido da torcida gremista. O atacante Diego, que estava no Botafogo ano passado, foi anunciado pelo clube. Diego participou da campanha do vice-campeonato da Libertadores de 2007 e em 56 jogos pelo Grêmio fez 16 gols. Agora a gente vai falar da novela do Gabigol, né? Ela chegou ao fim hoje à tarde, hoje de manhã, na verdade, porque o Gabigol fez de um jeito diferente. Foi ele quem anunciou a sua permanência como jogador do Flamengo. O próprio jogador postou por meio das redes sociais um vídeo afirmando que estava e ficava pelo bem da nação. Se é para o bem da nação, eu fico. E você viu aí um trechinho do que ele falou, né? Que ele fica por causa da nação. E para manter esse artilheiro de 2019 de forma definitiva no elenco, o Flamengo fechou um novo acordo com a Inter de Milão. Pagamento de 17 milhões de euros, equivalente a 78 milhões de reais parcelados, num contrato até 2024. Thaís, esses foram os destaques do esporte desta terça-feira. Uma ótima noite para você. Tá certo, modesto Gabigol, né? Bem baratinho. Tá certo, marido. Obrigada por hoje. Até amanhã, então. E para você de casa, obrigado pela companhia. Uma ótima noite. A gente se vê amanhã.